o que é jugo desigual. Então, sem mais delongas, eu quero ir direto aqui ao assunto. Nós vamos estudar aí 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, o apóstolo São Paulo fazendo exortação a respeito da santidade, né? Então, para nós podermos entender isso tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito secular. Então, vamos lá. O conceito de jugo desigual é um tema muito importante na Bíblia porque envolve relacionamentos entre os crentes e os não crentes. Então, nesse estudo, nós vamos explorar o significado de jugo desigual, ou seja, suas implicações e como os cristãos devem aplicar esse princípio em suas vidas e utilizaremos então diversas referências bíblicas para nós podermos entender o que é um jugo desigual na Bíblia. Bom, a primeira definição de jugo desigual, para nós podermos começar a entender, temos que saber o que significa o jugo. O jugo é uma peça de madeira usada, muito usada nos animais de antigamente, quando aravam a terra, Era uma peça de madeira usada para unir dois animais de carga para que trabalhassem juntos, no mesmo passo, no mesmo ritmo, de forma conjunta. E na Bíblia, o jugo, ele é uma linguagem figurada que o Senhor usa para nos ensinar a questão da união, a questão da concordância, a questão do conjunto, do coletivo, enfim. O jugo era uma peça de madeira que era usada, que colocava nos animais de carga para que eles trabalhassem juntos. Na Bíblia, então, esse jugo é metaforicamente para representar uma união, uma parceria entre as pessoas. Então vamos lá, Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30, quando diz assim, disse Jesus, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então observa que para nós andarmos com Jesus, precisamos de colocar esse jugo sobre nós, e o jugo, como eu falei, era uma peça que era usada nos animais para eles trabalharem juntos. Então, o jugo aí é uma linguagem figurada que o Senhor usa para nós entendermos como devemos estar em comum acordo com Ele, com a sua palavra, não é verdade? E dessa forma, Jesus ele fala sobre o jugo. Agora, o que é jugo desigual? O jugo desigual refere-se à união de duas partes que não são compatíveis em seus valores, crenças e propósito. Então, um jugo desigual é algo um diferente do outro. Não é aconselhável que isso seja assim, não é verdade? Então, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz, não se ponham um jugo desigual com descrentes, pois o que tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem, que parte tem, E ele ainda diz, que comunhão tem a luz com as trevas? Não existe nenhuma comunhão entre luz e trevas, entre justiça e injustiça. Não existe nenhuma sociedade, entre Cristo e Belial. Então, vamos entender aqui.
quais são as práticas, as aplicações práticas de um jugo desigual? Envolve relacionamento pessoal. A princípio, o jugo desigual é frequentemente aplicado ao relacionamento. Aí ele está falando de relacionamento romântico, no casamento, enfim. A Bíblia aconselha que os crentes se unam com outros crentes para garantir que compartilhem os mesmos princípios, as mesmas crenças, os mesmos hábitos, a fim de que possam viver de forma harmoniosamente. Então, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, nos dá o exemplo de Paulo falando para aquela mulher que deixou o seu marido. E ele diz assim, ela está livre para casar-se com quem quiser, no caso, se o marido falecer, é claro, corrigindo. Ela estará livre para casar-se com quem quiser, se ela ficar viúva, contanto que seja na presença do Senhor. Ou seja, ela pode casar com quem quiser, contanto que seja alguém que esteja na mesma fé, nos mesmos princípios, para que ela possa viver de forma harmoniosa. Porque se ela casa com um descrente, ela terá tribulações, ela terá dificuldade. Por quê? Porque quando o descrente ele se une, ele escolhe se unir com uma pessoa que tem os princípios diferentes do dele, o que acontece? Conflitos, acontecem divergências, e eles automaticamente, isso vai gerar um aborrecimento, e eles não vão viver de forma harmoniosa. Bom, o que nós podemos observar também é nas parcerias e negócios. Muitas das vezes o conceito de jugo desigual também pode ser aplicado a parcerias comerciais e a sociedades entre pessoas. Entrar em sociedade com alguém, por exemplo, que não compartilha os mesmos princípios que você, pode levar você a ter conflitos e decisões que comprometam a integridade cristã e traz muito aborrecimento e você acaba levando prejuízo. Então, se você busca fazer uma sociedade, abrir um negócio e precisa encontrar uma pessoa para ser seu sócio, antes de mais nada, você precisa fazer uma boa escolha. E aí você tem que avaliar, né? Que tipo de pessoa quais são os seus princípios, os seus costumes, não é verdade? Por quê? Porque não existe sociedade, né? Não existe nada em comum entre a justiça e a injustiça. Então, se você não avaliar, se você não tiver esse critério, você pode correr o risco de ter prejuízos e ter problemas mais lá na frente. Bom, Amós, capítulo 3, versículo 3 diz, 2 pessoas andarão 2 juntos se não tiver acordo? É preciso que as pessoas tenham os mesmos princípios, pensem da mesma forma, tenham a mesma linguagem, tenham os mesmos princípios, as mesmas crenças, para que aquelas 2 pessoas possam andar junto, né? E em 2 Coríntios 6,14 diz, e não existe sociedade alguma da justiça com a injustiça. Não andam 2 juntos, né? Não tem comunhão entre luz e trevas. Bom, agora falando das amizades. As amizades próximas, né? Muitos cristãos, embora sejam chamados luz do mundo, que diz a Bíblia que nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, as suas amizades mais íntimas e influentes, as mais próximas, devem ser com outros crentes, para que possam
edificá-los, para que você possa ser edificado em sua caminhada com Deus. Porque se não for, imagine, você é crente e você tem uma amizade muito próxima com pessoas totalmente diferentes, pessoas que têm princípios diferentes, crenças diferentes, hábitos diferentes. Você já pensou? Provavelmente não vai dar certo e você vai acabar enfraquecendo na fé. Então, não pode andar dois juntos se não houver acordo. Então, antes de fazer as suas amizades, faça uma avaliação, né? Nós somos luz do mundo. Então, você deve procurar os crentes para que você possa andar junto e até aconselho que você busque pessoas mais maduras do que você, mais espiritual, andar com pessoa que ora, andar com pessoas que gostam de ler a Bíblia, gostam de ir para a igreja, assim você vai ser fortalecido. Se você fizer o contrário, então você poderá sofrer mais tarde. Bom, em Provérbios 13:20, nos diz: quem anda com os sábios será mais sábio, mas o companheiro de tolos sofrerá o dano. Então, aí a palavra de Deus para você. Em Efésios também, Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18, diz assim: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, as pessoas que estão com a sua mente entenebrecida, né, estão cegos espiritualmente, elas não têm o mesmo conhecimento que você, não entendem como você, não acreditam como você, então você deve procurar a companhia de pessoas como você, que pensam como você, que creem como você, que professa a mesma fé, professa a mesma linguagem, que andam junto com você e que te ajudam, né? Então, quais são as consequências do jugo desigual? Primeiro, as consequências são os conflitos de valores. Relacionamentos, pessoal, baseado em jugo desigual, frequentemente, sempre traz conflitos e valores e prioridades, né? O que pode levar a tensões e dificuldades. Então, geralmente, quando existe uma diferença entre as duas partes, geralmente se observa conflitos e muitos aborrecimentos, muitas dificuldades, muita tensão e a pessoa não vive bem. Então, outra consequência é o impacto espiritual. Um jugo desigual pode enfraquecer a fé de um crente, pois ele pode ser tentado a comprometer seus valores para manter a paz ou agradar outra pessoa. Você precisa fazer a avaliação. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, diz que o rei Salomão era o rei mais sábio, né, que já existiu. Porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. E à medida que Salomão envelhecia, as suas mulheres se desviaram o seu coração para outros deuses, e o seu coração não era mais totalmente dedicado ao Senhor e o seu Deus, como fora o coração de Davi, o seu pai. Vocês estão vendo como elas acabaram corrompendo o coração de Salomão? E ele foi um homem muito sábio, embora fosse sábio, mas ele se deixou corromper por causa de ter escolhido, né, se unido a mulheres que não professavam a mesma fé, né? E como evitar esse jugo desigual? Pessoal, como evitar o jugo desigual? Primeiro você deve buscar a presença de Deus, a vontade de Deus, em oração, antes de entrar em qualquer tipo de união. É fundamental você buscar em oração a orientação de Deus através da oração e da leitura da palavra de Deus.
Outra coisa importante é você buscar o discernimento e a sabedoria. O que é isso? Discernimento para avaliar se a união glorifica a Deus e se ambas as partes estão alinhadas espiritualmente. Ou seja, muito fácil você fazer uma visita na casa do namorado, por exemplo, e verificar o tratamento que ele tem com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família, e aí você já vai ter uma noção de como você será tratada em sua casa. Comece a fazer essa avaliação, busque sabedoria, peça a Deus o discernimento, porque em Tiago, Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, pessoal, entender o que é um jugo desigual e suas implicações é vital, é muito importante para você manter relacionamentos saudáveis e que honrem a Deus. E quem ganha com isso tudo? É você. Ao evitar julgos desiguais, os crentes podem garantir que seus relacionamentos deem certo, sejam edificantes e glorifiquem ao Senhor. Bom, eu espero que você tenha gostado. Gostou desse vídeo, desse estudo? Então deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e compartilhe o vídeo. Quando você deixa o seu gostei, você ajuda o YouTube a entender que esse vídeo foi relevante e ajudou você. E ele então recomenda esse conteúdo para milhares de pessoas. E assim a gente tem a oportunidade de ajudar mais pessoas. Então, deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e compartilhe o vídeo. Aproveite e conheça nossos cursos de aperfeiçoamento cristão para aprofundar os seus conhecimentos ainda mais na caminhada cristã. Acesse o link na descrição do vídeo e não perca a oportunidade de crescer espiritualmente com ensinamentos sólidos e fundamentados na palavra de Deus. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você no próximo vídeo. Graça e paz!